TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, ilumine nossos pensamentos para que nós possamos mais uma vez aprender algo mais do seu Evangelho. E nós já sentimos a emoção porque nós estamos aqui reunidos em seu nome, somos todos irmãos, caminheiros de jornada. É sempre mais uma oportunidade que Ele nos oferece para aprendermos juntos as lições que vêm ao nosso encontro e que nós necessitamos tanto. Hoje nós vamos falar deste livro, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, escrito pelo nosso companheiro Clóvis Tavares. É muito interessante este livro, para quem ainda não teve a oportunidade de ler. E hoje nós vamos trazer algumas coisas deste livro. Entretanto, nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Nós vamos falar de histórias, nós vamos caminhar e penso que vai ser muito interessante para todos nós. Começamos com o Livro dos Espíritos, na pergunta 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os Espíritos não apressam este progresso através de manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção atinja até os mais incrédulos. Uma pergunta que Kardec fez, e a espiritualidade vai, então, nos responder dizendo-nos que desejaríeis milagres, mas Deus os espalha, obrigada, Rosarinho, os espalha as mãos cheias no vosso caminho, e ainda há homens que o negam. O próprio Cristo convenceu os seus contemporâneos através dos prodígios que fez? Não vedes atualmente homens negarem os fatos mais patentes que se passam diante dos seus olhos? Não há aqueles que dizem não acreditariam, ainda que tivessem visto? Não é por meio dos prodígios que Deus quer conduzir os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. E é esta a proposta da doutrina dos Espíritos, que nós saibamos utilizar a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, porque a doutrina espírita é uma doutrina clara e que nos leva ao raciocínio. Então, é a única maneira de nós sairmos de uma escuridão e nós aprendermos, através desse raciocínio lógico, que é a proposta da espiritualidade, dos espíritos que escreveram através de Kardec, para que nós possamos aprender, para que nós possamos compreender todos os fatos que acontecem na natureza, para que nós possamos compreender a nossa própria essência, para que nós possamos compreender da onde nós viemos, por que nós estamos e para onde nós iremos voltar. Quais são as possibilidades que nós temos todos os dias na nossa vida de podermos galgar um passinho a mais na nossa evolução espiritual? Qual o material que nós temos para poder alcançar a perfeição a qual nós estamos destinados? Entretanto, a doutrina nos traz também, através de outros companheiros, através do próprio Chico, que também foi Kardec, para quem não sabe, e, através das suas mãos, ele nos traz 509 obras. Eu creio que numa encarnação só é impossível nós pesquisarmos e lermos 509 obras de Chico Xavier. Mas a natureza não dá saltos. A proposta de Jesus para nós é aquela em que ele nos fala que, primeiramente, nós devemos amarmos e, em seguida, instruirmos.
Então, Chico deixou-nos estes livros, mas deixou-nos o exemplo vivo da caridade incondicional, porque ele mesmo afirmou que se tirassem Jesus da doutrina, ele ficaria com Jesus. Então, só aí nós vemos a importância de nós nos esforçarmos para vencer o orgulho, o egoísmo, e nós nos entendermos definitivamente uns com os outros, e nós nos amarmos definitivamente uns com os outros, porque nós somos todos iguais. Nós só mudamos na cor dos olhos, do cabelo, mas somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai que nos criou. Simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de aprendizado e de crescimento espiritual e moral. É por isso que não há prodígios, não há milagres. Há um caminho a ser percorrido, há um esforço a ser feito, todos os dias por cada um de nós. E nós vamos verificar isso através desse livro de Clóvis Tavares. Mas, em seguida, ainda vamos verificar o que é que nós encontramos no Evangelho. No capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, falando sobre a coragem da fé, no ponto 13, diz-nos assim a espiritualidade maior: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. O que seria para nós todo aquele que me confessar e me reconhecer? Confessarmos e reconhecermos Jesus. Como é que nós podemos confessar e reconhecer o Cristo? Através das nossas ações de caridade. Através de nós vencermos este homem velho, tão orgulhoso e tão egoísta que vive dentro de nós. É dessa maneira que nós vamos confessar e reconhecê-lo. Porque ele veio nos trazer os exemplos. Ele nos ensinou através de exemplos. E não nos deixou a sós, porque depois ele enviou o Consolador prometido, através dessas mãos generosas, e que deixou-nos estes exemplos de amor e de caridade incondicional. Então, é dessa maneira que nós vamos reconhecer e confessar o nosso acreditar em Jesus. Não é por palavras, não é por repetições de preces e de palavras, não. É pelos nossos melhores sentimentos. É pelo nosso desejo de amar o outro, de aceitar o outro, de desejar que o outro seja feliz, de ficar contente quando ele alcança algo mais. É pelas coisas simples. É das coisas simples que nós iremos desenvolver em nós a virtude da humildade. Vamos verificar isso neste livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, e que vai falar exatamente deste grandioso espírito. E então, nós vamos começar apresentando Emmanuel. Clóvis Tavares diz-nos assim: para aqueles que não têm tido a aventura de um convívio mais íntimo com o Espírito Emmanuel, através de seu trabalho missionário, são estas anotações singelas de um valoroso mensageiro de Deus, cujo nome foi pronunciado pela primeira vez em Pedro Leopoldo em 1931. Quem é Emmanuel? É o nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho, Brasil. É o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o humilde Chico, que está no coração agradecido de todos os espíritas brasileiros e nós
também portugueses, porque graças à coragem da fé, daquele que não colocou debaixo do alqueire a luz, mas que teve a coragem, e eu não estou aqui a dizer isso com nenhum intuito de bajulação, mas falo de coração, pela coragem do senhor Orlando e a dona Aldina chegarem aqui, depois de ouvir Chico Xavier dizer-lhe que ele voltaria para Portugal e que traria este compêndio de livros, porque a própria rainha Isabel de Aragão disse ao Chico: você vai escrever para gentes peninsulares, que somos todos nós, carentes deste conhecimento que vai alimentar o nosso espírito e que vai nos tirar dessa escuridão que andávamos outrora. Então, aqui está dito que, para além dos brasileiros, e além das nossas fronteiras, atravessaria o oceano e chegaria até aqui, a terra da querida Isabel de Aragão, a rainha que distribuía pães. Continuando, diz-nos: alma profundamente possuída de espírito evangélico. Emmanuel tem prodigalizado, através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimentos a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Nós grifamos esta alma profundamente possuída de espírito evangélico, e mais à frente nós vamos perceber este espírito evangélico de Emmanuel. Para além do espírito evangélico, um coração generoso, um sábio condutor de almas, e a sua palavra de luz tem dirigido, sem distinção, a todos os que lhe batem à porta do coração em dádivas de paz, de esclarecimento e de bom ânimo. Através do nosso Chico, Emmanuel consolava e dirigia palavras àqueles que buscavam o esclarecimento, o consolo. E ele, então, derramava esse bálsamo no coração das criaturas carentes que somos todos nós. Entretanto, nós vamos agora navegar pela história para conhecermos um pouquinho mais este Espírito Emmanuel, porque todos nós estamos dentro das leis de Deus, da lei do progresso. Como eu disse, a natureza não dá saltos, o progresso é constante. Não há privilegiados para Deus, nosso Pai, portanto, nós temos que fazer um percurso e uma caminhada. Uns avançam mais rapidamente, outros vai um pouco mais devagar, mas todos nós caminhamos para a perfeição, porque é da lei de Deus, nosso Pai. E com Emmanuel também não deixou de ser assim. Portanto, o nosso querido Emmanuel foi Públio Lentulus, o senador romano. No livro, há 2000 anos, a notícia de que Emmanuel fora o senador romano, Públio Lentulus, tornada pública em 4 de janeiro de 1939, no livro Há 2000 anos, quando Chico, então, através de Emmanuel, vai psicografar esse livro, contando a sua própria história, neste percorrer do seu caminho, da sua evolução. Este livro, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, fica a nossa sugestão, porque ele é uma pérola, é um livro lindíssimo. Nós nos emocionamos quando lemos este livro, porque está a contar a história, o percurso, a caminhada. E assim é com todos nós. Então, diz assim, e é o próprio Emmanuel que fala:
agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus, para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que minha confissão seja um roteiro para todos. Olha a humildade desse espírito. Vai mostrar a sua trajetória, vai falar das suas fraquezas do passado e vai nos trazer este percurso que ele fez neste livro, na época em que ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, de falar com Jesus. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. Portanto, tem um propósito, para que a gente aprenda com ele, esse espírito evangélico e educador, para que nós também saibamos melhorar a nossa caminhada enquanto espíritos encarnados, para que amanhã não estejamos do outro lado da vida a viver com o arrependimento e com as lágrimas e o ranger de dentes, como nos ensina o Evangelho. E agora nós voltamos para o nosso livro e nós temos a oração de Emmanuel, que diz assim: oração grafada pelo generoso Espírito em 4 de janeiro de 1939, que valem para nossas meditações. Nessa época dolorosa em que vivemos no mundo em conturbada transição. Clóvis Tavares está a falar para nós de uma época, 4 de janeiro de 1939, falando-nos de um mundo em conturbada transição. Nós estamos em 2019, vivenciando este processo transitório, conturbado, onde estamos a sofrer toda uma pressão de sentimentos, tanto de encarnados quanto desencarnados. Nós não podemos fugir ou mudar deste planeta que o Cristo construiu para nós, o planeta Terra. É a nossa morada, é o nosso educandário. Então, vejamos como é esta oração de Emmanuel. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e a minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Que são 2 milênios no relógio da eternidade. O que é uma encarnação para nós? 80, 90 janeiros. É uma gota no oceano. Quanto tempo nós já perdemos da nossa presente encarnação, vivendo as ilusões da vida da matéria, nos deixando envolver por sentimentos infelizes de inveja, de ódio, de vingança, por coisas mesquinhas. Então, nós não podemos perder tempo. Temos que aproveitar. Cada minuto da nossa existência é precioso, é valoroso. E agora, nós vamos falar de Emmanuel e o apóstolo Paulo. Porque todas as passagens
são emocionantes e trazem-nos ensinamentos valorosos. E este não poderia deixar de ser. Diz-nos assim: uma mensagem íntima de Emmanuel, recebida pelo Chico em Pedro Leopoldo, a 13 de março de 1940. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalhos mais rude e de provações mais acerbas. Nós temos, para quem não conhece, nós temos há 2000 anos, nós temos 50 anos depois, que é outra encarnação de Emmanuel. Nós temos também renúncia e temos também Paulo e Estevão. Não é? Portanto, são romances, os clássicos romances, né, que nós falamos dessa obra, e que nós devemos nos debruçar sobre elas, ler e nós relermos, porque todas as vezes nós conseguimos pegar algo mais nestas páginas. E nós, vejamos, companheiros, eu estou aqui me esforçando para tentar explicar para vocês o quão, e eu espero poder me fazer compreender, sem invadir a intimidade de ninguém. Mas nós, companheiros, isso é um fato, é uma realidade. Nós perdemos muito tempo na frente da televisão, com o telemóvel na mão, no Facebook, no Instagram. É uma verdade. Nós nos apercebemos, e eu falo por mim, tem sido uma luta. Eu tenho lutado contra isso. É sério. Porque muitas vezes a gente mal desperta, mal volta para o corpo, automaticamente a gente pega no telemóvel e ali já tem mensagens. E nós automaticamente já vamos ler aquilo. E eu tenho lutado com isso. Porque o Evangelho nos ensina que o primeiro pensamento, ao retornarmos para o nosso corpo, é agradecer a Deus por mais um dia de vida. Então, vejam, e aí nós vamos conseguir perceber o porquê que a tecnologia avançou tanto, mas nós não estamos moralmente preparados para tanta tecnologia. Então, nós estamos deixando de ter nas nossas mãos esses livros valorosos que nos ensinam tanto. O pouco que eu consegui pegar e trazer para partilhar com vocês, que já nos enche de emoção e de muito ensinamento. Então, Jesus nos diz que nós devemos vigiar e orar. E nós, de fato, precisamos desta vigilância para que nós possamos aprender algo mais com estes livros, com estes espíritos que já fizeram uma caminhada, que estão à nossa frente, para que nós também consigamos, de fato, sair definitivamente desse vale de lágrimas, que a Terra deixe de ser definitivamente este vale de lágrimas. Então, nós precisamos aproveitar este tempo da melhor forma possível. Então, continuando, diz-nos Emmanuel: viu uma vez unicamente, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia,
mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Este encontro, então, do senador, o Espírito Emmanuel, com o apóstolo Paulo. Foi um encontro inesquecível. E diz: as palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. Veja que interessante essa primeira frase. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. Nós temos dificuldade, por vezes, em aceitar a firmeza, a disciplina. Por quê? Porque nós ainda temos este orgulho dentro de nós. Mas nós precisamos da firmeza. Nós precisamos da disciplina. É como criança. A criança, ela precisa de disciplina e de firmeza, com amor. E é disso que Emmanuel está a falar aqui, que Paulo tinha. Porque foi o próprio Paulo que diz, na sua carta aos Coríntios, falando sobre a caridade, falando sobre o amor. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram, imediatamente, ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimentos. Luzeiro da fé viva. Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. E o grifo é nosso porque Emmanuel nos aconselha: lede-o sempre e não vos arrependereis. Então, nós sabemos que, e eu aprendi isso aqui nesta casa, através do senhor Orlando, que conviveu com o nosso querido Chico durante 30 anos no Brasil, em que Chico dizia que nós deveríamos ler Paulo e Estevão pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque nós, ainda, na nossa carência, né, nós precisamos ler e ler e reler e ler para que nós possamos, pouco a pouco, ir compreendendo e sedimentando no nosso espírito estes ensinamentos. Porque nós não conseguimos, de um dia para o outro, sedimentar em nós tudo que a doutrina nos oferece. Então, é pouco a pouco, com vontade, se deixando envolver na história, que nos remete à reflexão e que nos ajuda na nossa evolução espiritual e moral. Agora nós vamos falar um pouquinho também de outra encarnação de Emmanuel, que foi o padre Manuel da Nóbrega. Então, vocês se recordam que nos alguns slides atrás, quando nós grifamos o espírito evangélico. Então, Emmanuel já trazia de outra encarnação este espírito evangélico, por ter sido padre Manuel da Nóbrega. Então, Manuel da Nóbrega foi inesquecível e tão ingratamente esquecido no dizer feliz do grande Capistrano de Abreu. Esse mesmo humilde, valoroso, heróico e clarividente padre Nóbrega, pai do Brasil, que se devotou à nossa pátria, mesmo antes de reencarnar em Sanfins, na obscuridade entre Douro e Minho, com a missão de ser o primeiro missionário do Evangelho, o primeiro educador da gente brasileira. Então, vamos relembrar a história em que Padre Manuel da Nóbrega entra nas caravelas e segue para o Brasil, e lá chegando, vai catequizar os índios. E depois
através desta encarnação e do conhecimento que eu vim ter aqui, não foi no Brasil, foi nesta casa que eu aprendi. E as oportunidades que esta casa nos oferece em todos os sentidos, todos os aspectos, de conhecer um pouco da história. E nós tivemos a oportunidade de fazermos uma visita nos Sem Fins e conhecermos de perto e sentirmos as vibrações deste local, deste ambiente. Veja quanta coisa boa que esta casa nos oferece. E não é só na pessoa do senhor Orlando e da dona Aldina, mas por esse espírito valoroso, amigo e companheiro, que cuida de nós como crianças espirituais que somos, que é o nosso pai Batuíra, que construiu esta casa sobre a base do Evangelho do Cristo, que se dirige humildemente a todos nós, que trata-nos como filhos, que quando se comunica, fala humildemente aos nossos corações. E na companhia dele, nós fomos conhecer um pouco da história. Então, eu trouxe para vocês, peço desculpas, umas fotos, quando nós fomos. Só o senhor Orlando consegue nos tirar da cama às 6 da manhã, para estarmos aqui na praça às 7 horas e seguirmos caminho para o norte. E lá vamos nós, todos alegres e contentes, com o nosso farnel, para conhecer um pouco dessa história. A seguir, então, nós fomos conhecer a casa desse benfeitor maravilhoso e o senhor Orlando levamos nós e esta placa que foi colocada na casa dele, que não tinha, e foi maravilhoso esse encontro. Nós fomos e foi muito gratificante. Espero que o senhor Orlando possa ainda nos proporcionar novamente este passeio, para que nós, que já o fizemos 2 vezes, e aqueles que ainda não o fizeram, que o façam, porque de fato vale a pena. Inclusivamente, na primeira vez que nós o fizemos, lá chegamos e deu uma chuva, e nós entramos numa igrejinha que estava ali, né? Corremos do autocarro todos para a igreja, assim, uma capelinha muito pequenina, e ali nós ficamos, e ali nós recebemos uma chuva de bênçãos da espiritualidade deste nosso benfeitor e de todos que o acompanham na pátria espiritual. Depois continuamos, nós vamos falar do Padre Damião, que também é uma das encarnações de Emmanuel, com a missão na Espanha e na França. E é isto, diz-nos Clóvis Tavares, quem lê Renúncia, o 4º romance escrito por Emmanuel, para revelar-nos a vida de um sublime coração feminino, que é Alcione Villamil, de Rampor, encontrará uma figura nobre e simpática do sacerdote, o padre Damiano, vigário da igreja de São Vicente, em Ávila, a gloriosa cidade de Santa Teresa de Jesus. Ele, desencarnado em 1570 no Rio de Janeiro, o magnânimo Padre Manuel da Nóbrega, atendendo a objetivos espirituais que sempre expressam os desígnios divinos, renasce cerca de 50 anos depois na acolhedora terra espanhola, onde prossegue em sua missão conjugando amor e sabedoria no estreno caminho da humildade cristã. É o padre Damiano, o fiel amigo da família de Vampor. O sacerdote esclarecido
e dedicado que Alcione considerava como um pai. Então, nós verificamos, através da leitura destes livros, as ligações dos espíritos na sua caminhada, no seu progresso espiritual, as ligações que existem. E a ligação que nós também verificamos aqui, o nosso pai Batuíra, toda a história, Isabel de Aragão, enfim. Tudo isso está escrito. Nós temos que pegar nos livros e ler e aprender o que, de fato, como é verdadeiramente a história, a caminhada, o progresso, e agradecer por nós termos estes companheiros que estão a nos ajudar. Olha a humildade desses espíritos. E é isso que eles nos ensinam, humildade, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Humildade, e é isso que ele deseja de nós, humildade. E agora nós vamos falar um pouco da caridade, que também Paulo deixou bastante claro no Evangelho, e nós encontramos isso no Evangelho, e nós vamos ver, através de Clóvis Tavares e do nosso querido Emmanuel. Itinerário da caridade. Estamos cada vez mais necessitados de caridade, em todos os sentidos, de uns para com os outros. Isso está no livro Jesus em Ação. E é exatamente isso, e nós vamos recordar agora o pedido que foi feito aqui inicialmente, para que a gente tire um pouco do nosso tempo para fazer uma recolha no Pingo Doce de Linda Velha, para que nós possamos ajudar os irmãos menos favorecidos. Todos nós podemos. É uma oportunidade. E nós, através da nossa boa vontade e da nossa ação no bem, nós vamos granjear amigos. Porque na hora que nós partirmos de regresso à pátria espiritual, nós não sabemos quem irá nos receber. E é isso que nós precisamos, granjear amigos. Através do quê? Da caridade cristã, através do bem. E essa multiforme caridade tem Emmanuel exercido ao longo de abençoado itinerário, de modo sensível para nós desde o despontar da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós hoje vamos trazer aqui uma história muito emocionante que chama O Olhar de Jesus. Quando falamos no Mestre, não é impossível que nós não nos emocionemos, não é verdade? E diz-nos assim: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. Estamos sempre a olhar para o outro, a julgar o outro, a evidenciar o defeito dos outros, esquecendo de olhar para os nossos defeitos e aquilo que nós precisamos melhorar em nós. Por que não olhar para o nosso próximo e ver nele a beleza da obra divina? Porque ele é um filho de Deus, porque ele foi criado por Deus. E por que nós não podemos exaltar no nosso próximo o que ele tem de bom? Por que nós temos essa tendência infeliz de olhar os defeitos e de falar coisas que só nos faz mal? O Mestre jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Ele sabia, ele veio viver entre nós, ele nos conhecia, ele sabia, ele conhecia cada irmão, cada apóstolo,
Mas ele não desistiu. Ele se manteve firme e fiel à missão que Deus lhe entregou nas mãos. Ele não se deteve nas coisas negativas. Por que a nossa caminhada é tão difícil? Por que pesa-nos tanto a nossa vivência? Porque nós estamos nos detendo naquilo que não nos interessa, naquilo que não nos ajuda a caminhar para frente. Porque nós queremos ficar com as coisas infelizes, olhando os defeitos dos outros, falando, criticando. Não. Vamos ver coisas bonitas. Quando iniciamos hoje o nosso trabalho na nossa casa, tivemos a oportunidade de ouvir uma música belíssima. Para além da música, as imagens da natureza, o sol a nascer, as flores. O que é isso, gente? É todo o amor incondicional de Deus, nosso Pai, e de Jesus que governa este planeta. Aonde há tristeza no nosso planeta? Criado por Deus, nosso Pai. Não há. A tristeza é nossa. Nós é que criamos esta tristeza através dos nossos pensamentos e do nosso sentimento. Então, nós vivemos numa escuridão. Por culpa de quem? De nós mesmos. E somos nós que temos que fazer este trabalho de modificar o nosso pensamento, o nosso sentimento. E fazendo isso, nós estamos... Não é fazer um favor a Jesus. Nós estamos fazendo por nós mesmos, porque essa é a nossa morada. E é aqui que nós estamos, e é aqui que nós vamos ficar. Então, vamos melhorar a nossa casa, a nossa morada. Começando por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Modificando, limpando a nossa casa mental, tirando para fora todo o lixo que não interessa, limpando o nosso coração, higienizando o nosso sentimento. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Nós não podemos e nem devemos estender a nossa mão, mas já fazendo um julgamento. Ou antes de estender, olhamos e já dizemos, não, eu não vou ajudar essa pessoa, porque é um drogado. Porque se eu der dinheiro para ele, ele vai comprar droga. Quem somos nós para julgar a quem quer que seja? Façamos a nossa parte, o resto vamos entregar. Vamos depositar aos pés de Jesus e pedir a Ele. No nosso ato material, que vá também a nossa vibração, o nosso melhor sentimento, para que Jesus o ajude, para que ele consiga sair daquele caminho, para que ele possa encontrar o Cristo. Um bom pensamento, um bom sentimento. Mas não virar as costas e dizer, não, ele é um drogado, eu não vou dar nada para ele. Bom, e agora nós vamos, para finalizar, porque o tempo avança, e essa parte é muito linda do livro, é um testemunho de gratidão.
São incontáveis. Impossível relacionar nestas páginas os testemunhos de todos os corações agradecidos ao generoso Espírito Emmanuel. O abnegado Chico Xavier diz, o testemunho de Chico, para mim tem sido ele de incansável dedicação. Junto do Espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra, sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. E depois nós vamos ter um outro testemunho, que é de Nelma Xavier, sobrinha de Chico Xavier, e nós vamos ver que Nelma, sua sobrinha, ela estava casada há 1 ano, e Chico sempre ia visitá-la porque ela estava doente. E em uma de suas visitas, Nelma faz um pedido ao tio e diz assim, se Emmanuel podia transmitir-lhe uma mensagem. E o seu pedido, então, foi aceito. Então, nós vamos ter aqui uma oração para Nelma, através de Chico Xavier e Emmanuel, para finalizar o trabalho de hoje, que diz assim, meu Deus, deponho aos teus pés meu vestido de noivado, meus prazeres do passado e as rosas do meu jardim. Pois agora, Pai querido, somente vibra em meu peito teu amor santo e perfeito, teu amor puro e sem fim. Ah, meu Pai, guarda contigo meu cofre de arminho e ouro, onde eu guardava o tesouro que me deste ao coração. Entrego-te as minhas horas, meus sonhos e meus castelos, meus anseios mais singelos, minhas capas de ilusão. Pai dos céus, guarda a coroa das flores de laranjeira, que eu teci a vida inteira como um pássaro a cantar. Ó meu Senhor, como é doce partir os grilhões do mundo e esperar-te, o amor profundo, nas bênçãos do eterno lar. Em troca, meu Pai, concede, agora que me levanto, que alando o Cordeiro Santo, me agasalhe o coração, que eu alcance a sandália pobre para a grande caminhada que me conduz à morada da paz e da redenção. O resto eu deixo para o senhor Orlando contar. Pode ser? Realmente, quando se aborda estes assuntos, transmite muita emoção. Para eu contar, gastaria muito tempo na vivência que nós temos tido ao longo da nossa caminhada. Mas, eu já falei isso, nós, os portugueses, tivemos um grande papel perante a humanidade de, através dos mares, ir aproximar os povos. Mas a doutrina espírita, ela se desenvolveu com a participação também de nós, os portugueses. Haja visto o padre Manela Nobre, que, jesuíta, foi para o Brasil sobre a companhia dos jesuítas, e lá ele começou a fazer a sua trajetória. Junto foi padre Anchieta, que depois reencarnou em Soengas, Vieira do Minho, Braga, e que também fizemos uma excursão lá muito bonita, e que, muito novo, foi para o Brasil, tornou-se irmão leigo num convento e passou a ser denominado Frei Fabiano de Cristo, que é o nosso patrono na nossa assistência social. São histórias muito bonitas e temos, evidentemente, o nosso patrono Batuíra. Com 11 anos foi para o Brasil e foi ele que, naquela época, desenvolveu o espiritismo em São Paulo.
naquela altura já o Dr. Bezerra estava no Rio de Janeiro, eles foram contemporâneos e se comunicavam por correspondência. Mas foi Batuíra, português, que desenvolveu, por isso ele é considerado o apóstolo da Pauliceia de São Paulo. Por isso, vejam, e que tem muito mais portugueses. O primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira era português. E temos outros portugueses que nós poderemos pesquisar na literatura que temos aí à nossa disposição. Um compromisso muito grande para mim foi trazer a literatura para Portugal. Porque, certo, eu vou contar só isto para terminar. Quando me encontrava com Chico Xavier, ele, quando se aproximava, ele dizia: meu filho, temos que levar mensagem. E eu ficava olhando, mensagem? Mas o que é que eu vou fazer? Mensagem? Vinha outra ocasião, dizia outras coisas, mas ele dizia: preciso levar a mensagem. Quando cheguei aqui em Portugal, verifiquei que a literatura de Chico era totalmente sonegada. Não interessava. O movimento estava voltado para outra coisa, que é só ler. Naquele livro Chico Xavier foi assim. Vocês vão saber o porquê que essa literatura aqui ela não existia. Então foi um compromisso que realmente nós fizemos, em que viesse a literatura, não só de Chico e demais autores, para que nós tivéssemos hoje, através da nossa editora, que reeditamos e que temos 1.600 títulos de livros à disposição. Não é de volumes, é títulos. Porque se formos ao nosso armazém, tem mais de 40.000 em estoque. Porque é esse o meu compromisso para com a minha terra, Portugal. Porque notei que realmente havia uma lacuna nesse sentido. E é através desses livros que nós vamos verificando a doutrina, o que ela traz para nós. E o que a nossa irmã disse muito bem, quando Jesus disse: amai-vos e instruí-vos, não é no sentido das universidades, mas a instrução, nós conhecer a mensagem do Cristo através dos seus vanguardeiros de luz que nos trouxeram toda essa literatura. E é por isso que esta casa se dedica, desde segunda a sábado, que tem reuniões de estudo permanentes. E só assim é que nós podemos saber. Nossa irmã, se quisesse, poderia mostrar até a casa onde ele nasceu, que lá está a placa. Aqui nasceu o padre Manuel da Nóbrega. Foi muito interessante e vou comprar só isto. Nós fomos lá e fomos dentro da casa. Está abandonada e tinha lá um sem-abrigo que morava ali. Conversei com o senhor e ele, totalmente desequilibrado, ali morava, ali cozinhava, algumas coisas que lhe davam. E encontrei lá, aqui uma casa antiga, senhorial, que lá está ainda, mas em ruínas, e tinha lá, além da sala, um quarto com 2 tábuas que fechava a porta. E eu falei: mas porquê é que é aquela porta lá? Não, é que de noite veio aqui um gajo atrapalhar-me. E eu ponho lá no quarto e fecho, ponho lá, como se faz nos corrais, que põe aquelas 2 tábuas. Eu fiquei muito admirado. Tinha muito livro, coleções de livros amontoados. Numa reunião mediúnica, o espírito que estava lá e que ele trancava lá veio conosco. E eu conversei numa reunião mediúnica. E ele dizia que ali naquela casa está enterrado coisas que vieram de Roma. Porque, pelo jeito, o padre Manuel da Nóbrega, ele era de familiares católicos e claramente tinham a sua ligação naquela época.
e que lá enterrado estavam lá coisas que vieram de Roma. Para contar tudo isto, duraria muito tempo e vocês estão cansados, precisam ir para os vossos lares. Mas é uma vivência muito bonita e dá-nos uma vontade de trabalhar e seguir, porque é uma realidade em que nós vamos constatando a cada momento, através desta doutrina e através desses mensageiros que vêm até nós e que ajudam e que valorizam e que ajudam em todos os aspectos. Nós queremos seguir esta doutrina. Nós vamos para a prece final. Outra hora eu comprometo-me de trazer algo mais sobre o Padre Manuel Nóbrega e sobre Batuíra, que é muito interessante.